Fernando Diniz falou a verdade sobre Guinegão, mas ninguém deu atenção. Guinegão, ausência explicada por Diniz, radar do Internacional e futuro incerto no timão. Desde março que ele não entra em campo, nem quando o ataque do Corinthians estava todo destruído, nem com lesionados, convocados, ausentes, nada. O menino que foi campeão da Copa do Brasil com o Timão, o filho do terrão que a torcida amava, simplesmente sumiu do time. Um dos motivos principais é a ausência dele por conta da lesão. Ele tá comigo, eu tô aqui há menos de 2 meses. E o Negão tá comigo há menos de 1 mês, eu acho, em condições de participar. E tem outros jogadores que estavam mais inteirados do trabalho e ele tá treinando bem. É um jogador que eu gosto. Jogou contra, inclusive, muito bem. Quando ele jogou contra o Vasco ano passado, eu era o técnico do Vasco. E a questão de oportunidade é que não dá pra se colocar 10 jogadores. Se não tivesse colocado outro jogador, você fala assim, porque você não botou tal outro jogador? Só tem 5 pra trocar. Não tem mais do que 5 substituições. Talvez se tivesse, ele teria entrado. Mas é um jogador que está muito bem nos treinamentos e é um jogador muito dedicado, identificado também com o clube, formado aí nas categorias de base. E com o passar do tempo, não existe uma promessa, eu vou procurar colocar aqueles que eu acho que estão em melhores condições para aquele determinado momento. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. E agora veio à tona uma informação que vai te deixar com o coração na mão. Clubes brasileiros já sondaram a situação, o Internacional entrou no radar e o Corinthians pode topar negociar o garoto. Mas calma, antes de tudo, Fernando Diniz finalmente abriu a boca e explicou por que Guinegão não joga, e a resposta dele muda tudo o que você estava pensando. Vamos nivelar todo mundo aqui, porque essa história tem camadas. Guilherme William Silva Inácio, 19 anos, nasceu e cresceu em Itaquera. Entrou na escolinha do Corinthians com 9 anos e nunca mais saiu. Em 2025, explodiu no profissional sob o comando de Dorival Júnior. Foi um dos destaques do clube na temporada passada. Revelado pelas categorias de base, ganhou espaço ao longo do ano e encerrou 2025 em alta, com a torcida esperando que ele assumisse protagonismo de vez em 2026. Na campanha do título da Copa do Brasil, foi decisivo nas quartas de final com 2 gols e 1 assistência contra o Atlético PR. A torcida estava apaixonada, o menino era o símbolo de uma nova era. Aí chegou 2026, e o mundo virou de cabeça para baixo. A última vez que Guinegão entrou em campo foi no empate com o Flamengo por 1-1, no dia 22 de março pelo Brasileirão. 12 minutos em campo. Foi o suficiente para a torcida ainda acreditar que ele estava vivo no grupo. No dia seguinte, ele foi se apresentar à Seleção Brasileira Sub-20, e foi aí que o pesadelo começou. Guinegão foi cortado da seleção após sofrer um estiramento no músculo posterior da coxa direita, no dia 27 de março, uma lesão grau 2, o tipo que paralisa um jogador por semanas. O garoto que estava crescendo, ganhando a confiança do treinador, sendo observado pelo mercado inteiro, caiu no chão num treino da seleção e ficou fora de combate. Até aqui, tudo bem. Lesão acontece, faz parte do futebol. O problema é o que veio depois da recuperação. Ele voltou a ficar disponível no início de maio, já sob o comando de Diniz, para o jogo contra o Mirassol. Ficou no banco, não entrou. Repetiu a situação em outros 5 jogos e ainda ficou fora da lista de relacionados em mais 3 partidas. Presta atenção nisso. Disponível desde maio, nenhum minuto sequer. E olha o detalhe mais cruel. Num dos jogos, o Corinthians foi a campo com o ataque completamente destruído, Vitinho e Kaique lesionados, Memphis Depay na Copa do Mundo com a Holanda, Jesse Lingard ausente por questões familiares na Inglaterra, e mesmo assim, Diniz não colocou o Guinegão, com o banco relativamente vazio de atacantes. Isso que fez a torcida pirar. Mas por quê? O que estava acontecendo nos bastidores? O que Fernando Diniz não estava dizendo? Na coletiva após a vitória sobre o Grêmio, Diniz finalmente foi pressionado e respondeu, sem rodeios, e a explicação dele faz sentido, mas também dói na alma do torcedor. Um dos motivos principais é a ausência dele por conta da lesão. Eu estou aqui há menos de 2 meses e Guinegão está comigo há menos de 1 mês em condições de participar. Tem outros jogadores que estavam mais inteirados no trabalho.
E não parou por aí. Diniz foi além e demonstrou que conhecia o garoto antes mesmo de chegar ao Corinthians. Ele está treinando bem, é um jogador que eu gosto, jogou muito bem contra o Vasco no ano passado, quando eu era o técnico do Vasco. É questão de oportunidade. Não dá para você colocar 10 jogadores. Não tem mais do que 5 substituições. Ou seja, Diniz não tem nada contra Guinegão. Ele gosta do garoto. Mas a lógica do futebol é impiedosa. O jogador perdeu quase 2 meses de trabalho coletivo por causa da lesão. E nesse período, o restante do grupo foi construindo entrosamento, padrão tático, química com o treinador. Guinegão voltou para um time que já tinha engrenado sem ele. E aí fica difícil entrar. O técnico ainda sinalizou que a utilização será gradual, conforme o garoto for evoluindo dentro do trabalho diário. Mas aí vem o lado que a maioria das notícias não contou para você. A questão não é só técnica, tem dinheiro envolvido. Muito dinheiro. O jogo contra o Grêmio foi o último antes da parada para a Copa do Mundo. Isso significa que Guinegão entrou de férias sem ter recebido nenhum minuto sequer com Fernando Diniz. Ele só volta a ter chance de jogar em partida oficial na retomada do Brasileirão, contra o Remo, depois da pausa. Antes disso, o Corinthians fará um amistoso contra o Cascavel no dia 12 de julho. E agora chegou a notícia que vai aquecer o coração ou gelar o sangue do torcedor, dependendo de como você vê as coisas. Segundo o jornalista Samir Carvalho, clubes brasileiros já sondaram a situação de Guinegão. Existem também interesses de clubes da Arábia Saudita e da Suíça. E o preço que o Corinthians definiu para o jovem atacante é de 12 milhões de euros, valor considerado justo pelo mercado. E o headline que bombou essa semana foi direto ao ponto. Guinegão entrou no radar do Internacional e o Corinthians topa negociar. O Internacional, o Colorado de Porto Alegre, um rival histórico que já levou muita coisa que era do Timão ao longo dos anos, e agora estaria de olho no filho do terrão. A falta de oportunidades com Diniz, somada à necessidade financeira do clube, abre caminho para uma negociação nesta janela. Ao todo, o garoto soma 6 gols e 2 assistências em 36 partidas pelo time profissional, sendo 21 delas como titular. Números que mostram o quanto ele pode render quando tem sequência. E o cenário financeiro do Timão é sério. O Corinthians estabeleceu como meta no orçamento de 2026 arrecadar 151 milhões de reais com a venda de direitos econômicos de atletas. A janela de transferências fica aberta entre 20 de julho e 11 de setembro. O cenário está montado. O Timão precisa vender. Guinegão perdeu espaço. O mercado está esquentando. Se você queria entender por que essa situação dói tanto na torcida, é porque ela tem tudo. Um garoto formado na base, um técnico que ainda não conseguiu encaixá-lo, um clube que precisa de dinheiro e um rival de fora que fareja a oportunidade. É o futebol em estado bruto. E antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no De Primeira Timão e quer receber em primeira mão cada movimentação do mercado, cada bastidor que a mídia grande não conta, se inscreve agora e ativa o sininho. É de graça e você nunca mais vai perder um vídeo assim. Agora vem o que eu penso. E pode ser que você não goste. A explicação de Diniz é tecnicamente correta. Perdeu tempo de trabalho, perdeu ritmo, tem outros jogadores mais entrosados, tudo isso é real. Mas o que me incomoda é outra coisa. O Corinthians bateu no Grêmio por 3-1 com o ataque em frangalhos. Memphis na Copa, Vitinho lesionado, Kaique lesionado, Lingard ausente e Guinegão ficou sentado no banco. 19 anos, filho do terrão, campeão da Copa do Brasil pelo clube que o criou e não ganhou nem 5 minutos para respirar. Isso não é só questão de ritmo, isso é uma mensagem. E a mensagem que o mercado leu é clara. O Corinthians está disponível para negociar. Agora junta tudo. O clube precisa de 151 milhões de reais em vendas. Yuri Alberto avisou que pode sair para a Europa. Ele próprio admitiu que pediu para o seu empresário buscar um novo desafio em 2026. Hugo Souza tem interesse de clubes europeus. E Guinegão, que poderia ser o futuro do ataque, está no banco sem jogar há mais de 2 meses. A minha leitura é a seguinte: se Yuri Alberto for vendido, o Corinthians vai precisar de dinheiro para se reforçar, e quem fica no banco sem perspectiva vira moeda de troca. Guinegão é um nome com mercado. O Internacional é um clube brasileiro de ponta. 12 milhões de euros é um valor que o Corinthians considera justo e que o Inter pode bancar. Um dirigente corintiano já deixou escapar nos bastidores que em 2026 não dá para manter jogadores com salários acima da realidade do clube e que a base seria o caminho, com Guinegão, André e Dieguinho como nomes certos para esse plano.
Só que base e venda não são palavras opostas no futebol brasileiro. Às vezes, a base é justamente o que você vende para pagar as contas. Eu acho que Guinegão ainda pode ter futuro no Corinthians, mas para isso acontecer, Fernando Diniz precisa colocá-lo em campo na intertemporada. Precisa dar minutos reais, não promessas de coletiva. O garoto precisa de ritmo? Dá ritmo a ele. O amistoso contra o Cascavel em julho e o começo do segundo turno contra o Remo são as oportunidades de ouro. Se o Diniz não aproveitar, a janela vai engolir Guinegão. E aí vai ser tarde demais para chorar. Galera, se esse vídeo fez sentido para você, se você ficou revoltado, animado ou simplesmente quer continuar por dentro de tudo o que acontece no Parque São Jorge, sem depender do que a grande mídia escolhe mostrar, a gente tá aqui toda semana, com análise de verdade, bastidor real e opinião sem papas na língua. Se inscreve no De Primeira Timão, curte o vídeo, comenta aqui embaixo. Você acha que Guinegão deve ser vendido ou o Corinthians está cometendo um erro enorme em não usar o garoto? Me conta aí nos comentários. Vai Corinthians! Até o próximo vídeo.